Politicando-se. Produção e apresentação: Rodrigo Feiju, Flávio Oliveira e Tainara Leite. E-mails vazados e estudos revelam grande possibilidade do coronavírus ter sido criado em laboratório. Matéria do cientista americano Nicholas Wade traz evidências contundentes de que o coronavírus escapou do laboratório em Wuhan, na China, no qual eram feitas pesquisas com o objetivo de modificar vírus para contaminar humanos. Além disso, e-mails divulgados pela imprensa americana revelam que Anthony Fauci sabia que o instituto comandado por ele financiava na China pesquisas que tinham o objetivo de modificar vírus de animais para infectar humanos. Nesta semana, a China informou o primeiro caso de gripe aviária H10N3, né? Meu Deus, chega a dar medo. Em humanos. A Comissão Nacional de Saúde divulgou descoberta e disse que o risco de propagação em grande escala é extremamente baixo. Eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi essa história antes. Né? Já ouvi essa história antes. Então eu vou começar agora com os primeiros comentários aqui de Tainara. É isso aí. Eu estava prestando atenção nesse caso e eu vi que a revista que publicou disse que os experimentos estavam sendo feitos em ratos com pulmões humanos antes de noticiarem o surgimento do Covid-19. Então você presta atenção que o objetivo foi claro. Estamos em meio a uma guerra biológica. É o que eu posso destacar sobre isso. Eles estão criando doenças em laboratórios para os interesses próprios. Estamos em uma guerra econômica, ideológica e biológica. Isso é fato. Quem se negar, eu sinto muito, mas não está realmente vendo com os olhos, não está sendo realmente muito claro, os fatos estão aí. E aí... Lembrando que falar sobre isso foi conversado logo no início da pandemia, foi colocado como o quê? Teoria da conspiração e terraplanismo. Isso, né? Porque você não refuta o argumento, você tira a credibilidade do indivíduo. Aí começaram agora que tá saindo essas... vazou e-mail, começaram a levar a sério essa história do vírus ter sido criado em laboratório. Agora você vê a mudança da mídia, acho que é também porque mudou o presidente dos Estados Unidos, né? Mudou a visão ideológica. Isso é... Aí agora estão levando a sério, né? Mas é um absurdo isso. Isso foi levado logo no início como teoria da conspiração e terraplanismo. E sem colocar em conta que surgiram nos jornais que foram encontrados vírus do coronavírus em Santa Catarina, nos esgotos de Santa Catarina, antes de surgir a pandemia, entendeu? Antes daquele boom que era o vírus mortal. Porque eu acredito que se fosse realmente o vírus mortal, ia estar todo mundo andando com roupa de radiação na rua, não com a máscara de pano. Bom, eu vou me alugar um pouco nesse comentário porque eu tenho alguns dados a trazer. Eu peço que vocês que estão ouvindo, o telespectador do YouTube também, ele se atente a alguns fatos, né, que eu vou trazer aqui, que atestam realmente, que mostram de forma contundente que esse vírus ele não foi criado de forma natural, né? Existia essa teoria de que o vírus tinha surgido no mercado de Wuhan por conta da sopa de um cidadão lá tinha tomado sopa de morcego. E isso foi a teoria que prevaleceu por algum tempo e ela tentou, inclusive vários especialistas aí, várias revistas científicas tentaram de toda forma atestar que o vírus ele tinha surgido de forma natural, né? Mas vamos lá, o que acontece? Guarda esses dois nomes aqui, Anthony Fauci, que ele é o presidente da Agência de Financiamento em Pesquisas e Doenças e Alergias. Ele é o presidente dessa associação lá nos Estados Unidos. E Peter Daszak, que financia... Eles estão nesse instituto, nessa organização que financia pesquisas no mundo todo. Pesquisas de ciência, pesquisas com dinheiro americano para descobrir doenças, para investir em vacinas, sei lá. Várias coisas, questões ligadas à saúde. Então, o laboratório que fica em Wuhan, na China, ele recebeu dinheiro dessa associação, dessa agência de financiamento de pesquisas, do Anthony Fauci e do Peter Daszak. Dentre as pesquisas estava a pesquisa que promove o ganho de função no vírus. E o que é esse ganho de função no vírus? É você modificar o vírus, que é um vírus que contamina apenas animais, no caso o coronavírus, ele contaminava apenas morcegos,
E então estavam sendo feitas pesquisas, como o Tainara bem colocou, né, com ratos, com pulmões, ratos modificados, né, geneticamente modificados, para que o vírus, o coronavírus, contaminasse seres humanos. Ou seja, já tem esse ponto aí, que é um ponto que é bem questionável, e várias agências de saúde no mundo, vários pesquisadores, vários cientistas dizem que isso é perigoso de ser feito, é algo que não é próprio de ser feito, além da questão ética, né? É bem importante que se coloque isso. É um experimento muito questionável, né? Você modificar um vírus que contamina apenas morcegos para contaminar seres humanos. E o que acontece, né? Logo depois dessas pesquisas, né, que foram descobertas essas pesquisas, o Peter Daszak, ele redigiu cartas e as divulgou em revistas como Nature, Lancet, né, que são revistas conceituadas no meio científico, revistas que são levadas em consideração. E nesses textos, nesses artigos que ele escreveu, ele dizia, ele atestava que o vírus tinha surgido de forma natural, de que essa tese de que o vírus surgiu em laboratório era uma conspiração, era a teoria da conspiração, era uma falácia, era uma mentira. Ele fez questão de fazer isso, né? Mas por quê, né? Porque o Peter Daszak, ele tinha interesse nessa questão, porque ele era um dos membros dessa agência que financiava o laboratório em Wuhan. Ou seja, obviamente, se descobrem que o vírus escapou em laboratório, quem vai ser o responsável? Anthony Fauci e Peter Daszak. Inclusive, o Anthony Fauci fez um depoimento lá no Congresso americano sobre essa questão e negou, né, que tinham sido feitas pesquisas, e nos e-mails que agora foram revelados, e não pode dizer nem que foram vazados, porque são e-mails que, como a pesquisa recebeu o dinheiro do povo americano, o povo tem que ter acesso, saber o que é que aconteceu. E esses e-mails foram divulgados, e nesses e-mails estava lá constando que o Anthony Fauci mentiu. E esse Anthony Fauci, ele é um dos caras que é o maior responsável por muita gente estar numa paranoia aqui utilizando 2 máscaras. Ou seja, pessoas no carro sozinhas, sem ninguém, andando com 2 máscaras. Esse cara foi o que recomendou inicialmente o uso de 2 máscaras. Esse cara que propagou pelo mundo essa ideia, que foi muito aceita no Brasil, pregada pela Globo. Né? É um cara que faz um jogo de manipulação com a população. E é o cara que é o responsável, muito provavelmente, por ter colocado o vírus nessa pandemia e colocar o mundo nessa situação que nós vivemos hoje. E para adicionar alguns fatores aqui, antes do nosso break, depois aí a gente pode adicionar alguns comentários dos nossos colegas, o laboratório em Wuhan, ele tinha amostra de coronavírus desde 2012. Já tinha, ou seja, foi o primeiro lugar onde os pesquisadores conseguiram lá nas cavernas, lá em Wuhan, a amostra desse vírus de morcego e começaram a trabalhar em cima deles. Não foi encontrado um hospedeiro intermediário, porque o caminho natural para que um vírus chegue de um animal qualquer, um inseto, para um ser humano, é que haja um hospedeiro intermediário. No caso do Aedes aegypti, por exemplo, que é o mosquito da dengue, ele que hospeda o vírus para que através da picada ele consiga contaminar o humano, ou seja, precisa do hospedeiro intermediário. Em vários vírus foi encontrado esse hospedeiro em tempo muito curto, 6 meses, 1 ano, e no caso do coronavírus, esse hospedeiro até hoje não foi encontrado. Ou seja, foi um vírus que passou diretamente, teria sido um vírus que passou diretamente do morcego para o ser humano, o que não faz sentido. Porque o organismo é muito diferente, não teria como isso acontecer. Entendeu? Então precisa de um hospedeiro intermediário, e se esse hospedeiro não foi encontrado, esse é um fator que reforça a tese de que o vírus foi modificado em laboratório para contaminar seres humanos. Terceiro ponto, o vírus se adaptou muito bem ao nosso organismo, e na toa que surgiram essas mutações de uma forma muito rápida, o que também não é comum. E existe uma característica, um componente químico, um componente proteico muito específico que existe nesse vírus, que ele se encaixa perfeitamente na célula humana, que faz com que ele se adapte à célula humana, que ele se ligue à célula humana. E isso também não é comum de acontecer na natureza. E para acontecer uma mutação dessa levaria vários anos. E a chance disso ter acontecido de forma natural é muito pequena. Ou seja, atentem vocês que vocês estão ouvindo. E Wuhan também, ele não é uma cidade, Wuhan, né, não é um estado, uma província onde tem morcegos. Eles foram buscados em outros locais, em outras regiões da China.
E os protocolos de segurança que eram adotados no laboratório de Wuhan estavam abaixo do nível recomendado pelas agências de segurança, pelas agências de saúde. Ou seja, tudo isso converge para essa tese, tudo isso reforça a tese de que o vírus escapou sim de um laboratório e foi modificado lá para contaminar seres humanos. Teve uma cientista, vou tentar aqui citar o nome dela, que é um nome chinês, né? Huang Yanling. Ela sumiu, ela simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o paradeiro dessa mulher. Ela supostamente foi a primeira mulher contaminada, e existem várias já evidências disso, de que houve em novembro de 2019, no laboratório chinês, movimentações lá, isso já foi detectado por satélite, movimentações naquele laboratório, de pessoas que estavam, movimentações estranhas, e pessoas que estavam sendo internadas por conta de contaminação, e isso já seria o coronavírus. E essa Huang Yanling seria a primeira infectada. E essa mulher simplesmente sumiu do mapa. O governo chinês tirou os dados dela do site da universidade, do site do laboratório. Ou seja, ninguém sabe. Dizem que ela não está, o governo chinês divulgou que ela não está desaparecida, mas não apresentam uma foto, não apresentam um dado. Ou seja, eles sumiram com essa mulher. E você sabe que o governo chinês, a ditadura, é uma ditadura. É uma ditadura, é o regime chinês, do Partido Comunista Chinês. Ou seja, além dos jornalistas, de outros pesquisadores, que também a China deu um fim, que eles queriam divulgar isso para o mundo. Ou seja, olha o arcabouço de material probatório que a gente tem para demonstrar que a China é a grande responsável por essa pandemia. E não é teoria de conspiração, não é. Já temos fatos. Para ser teoria de conspiração, a gente não tem um dado lúcido para ver. Exato. E então, diante desse quadro aqui, e uma justificativa que eles utilizavam, para você pode perguntar por que eles estavam pesquisando modificar um vírus para contaminar seres humanos. A desculpa deles é que seria para fazer uma vacina antecipada. Aí a gente se pergunta, né? Se o vírus ainda não existe, se o vírus só contamina animais, por que modificar um vírus para contaminar os seres humanos com o objetivo de fazer vacina? É para vender a vacina já antecipada? Porque se analisar, para quê, né? Qual o motivo? O que será? É interesses econômicos por trás disso, para beneficiar certos laboratórios que fabricam vacinas. Porque se você está modificando o vírus para que ele contamine o ser humano, entendeu? E existem outras formas de se fazer esse tipo de trabalho, onde você pesquisar vacina sem você precisar modificar o vírus para que ele contamine aquela pessoa que você quer vender a vacina, né? Então não tem lógica nenhuma, né? Não tem necessidade. Então, esse aqui é o relato que eu trouxe, né, de fatos, de evidências relacionadas a essa situação. Ou seja, são muitas provas, são muitas coisas que corroboram com essa tese de que o vírus surgiu sim no laboratório. E com isso, né, o Donald Trump, inclusive, ele já é o ex-presidente dos Estados Unidos, ele já pediu 10 trilhões da China pelos prejuízos causados ao país dele por conta dessa pandemia. E nada mais justo, porque o Brasil, inclusive, está recebendo doações agora da vacina dos Estados Unidos, e o embaixador chinês foi lá tirar uma ondinha, porque melhor do que nada, ou seja, como se fossem muito poucas as vacinas que os Estados Unidos estavam doando. E quantas doses de vacina a China doou para o mundo, doou para o Brasil? Nenhuma. Então, o governo, a ditadura chinesa, o regime chinês, ele tinha que ser responsabilizado por esse caos que eles causaram no mundo. Cadê as autoridades do mundo? Cadê as autoridades? Cadê a ONU que não exige isso? Cadê as autoridades dos países que não se reúnem para exigir? Acrescento mais, Flávio. O pessoal aqui, o pessoal da panelinha, foi para o Tribunal Penal Internacional denunciar o presidente por crime de genocídio. Cadê essa galerinha, já que a gente tem esses fatos, para ir no Tribunal Penal Internacional e incriminar a China pelos crimes contra a humanidade? Exatamente, né? Fica essa pergunta aí. Fica essa pergunta no ar. As pessoas preferem acreditar realmente que um morcego foi cozido durante algumas horas numa água fervendo. O cara comeu aquilo ali e pegou o vírus. Prefere acreditar nisso, mas não acredita nos fatos, não acredita na realidade. Como é que o cara bota na cabeça assim, não, a ditadura chinesa, os comunistas da China são pessoas do bem e eles nunca fariam isso, né? Eles nunca fariam isso. Você pode analisar aí que existe um propósito político, que se encaixa perfeitamente, um propósito de expansão, que é o que a China está mais fazendo hoje no mundo, é expandindo, né, seus tentáculos pelo mundo. Então, assim,
esse vírus, ele caiu como uma luva para a China, o Partido Comunista Chinês. As pessoas não acreditam, preferem não acreditar nisso, fecham os olhos. Eu estava vendo, vamos entrar no próximo quadro, né? Vamos no intervalo já, no próximo bloco. Vamos falar um pouco também da atriz Juliana Paz, né? Não vou adiantar muita pauta não. Mas assim, quando ela falou em delírios comunistas, o pessoal está fazendo piada. Mas a piada é essa galera, porque você tem a segunda maior potência do mundo, comunista, sumindo com pessoas. Eles sumiram com aquele empresário, o dono do Alibaba. Então assim, como é que pode, como é que você você coloca no mesmo patamar uma ditadura do país livre, você coloca valores para esse tipo de ditadura? Pode falar o que quiser. Para mim, eles utilizaram esse vírus de forma pensada para desestabilizar democracias. Justamente. Certo? Por causa que, com os números que tinham nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos não tinha como perder a eleição. Os números da economia com os números da economia, e o americano, ele é pragmático, ele não está nem aí para essas polêmicazinhas, e nos Estados Unidos ele está falando de um país que tem mídias independentes. Você tem mídia de esquerda, mas você também tem mídia de direita lá. Aí quando vem o vírus, o presidente dos Estados Unidos perde a eleição. Eles mudam de alguma forma o sistema eleitoral, aceitam votos pelos correios, e um cara inepto, como o Joe Biden ganha a eleição. Quero deixar esse questionamento aqui para todos que estão nos ouvindo, os ouvintes da rádio, os ouvintes do YouTube. Agora, eu acredito que para mim isso aqui é fato consolidado. O vírus escapou do laboratório e foi modificado lá dentro para contaminar seres humanos, ou seja, o vírus foi criado em laboratório. Agora, o questionamento que eu deixo para isso vocês reflitam, né? Diante do que o Feiju falou, em relação ao que aconteceu no mundo, em relação à economia da China, foi a única que cresceu ano passado, cresceu pouco comparado ao que vinha crescendo nos últimos anos, se bem que os dados da China também, os dados econômicos da China também não são absolutamente transparentes. Então a gente não pode ter certeza de que a China cresceu só 1%. Mas diante do fato dela ser o único país que cresceu, entendeu? Fica esse questionamento: qual será que esse vírus ele foi criado de forma intencional para causar essa crise no mundo? Ou será que foi um acidente e simplesmente ele escapou do laboratório, né? Esse é o questionamento que eu deixo para vocês refletirem, né? Diante do que aconteceu, diante de ter ocorrido essa crise mundial, diante de vários países terem sido desestabilizados, como foi o caso dos Estados Unidos, a principal vítima dessa pandemia, até hoje foi o país que mais morreu pessoas, foi o país que teve essa questão a situação da eleição, né? Onde o presidente que estava reeleito perdeu a eleição devido a esse vírus. O Anthony Fauci é uma figura que defende altamente progressistas, que sempre esteve alinhado a esses governos mais de esquerda. Então é de se questionar, né? Quais foram os interesses por trás disso. E acrescentando o que você falou, você colocou os Estados Unidos como a principal vítima. A principal vítima da pandemia foi a democracia. Exatamente. A principal vítima foi a liberdade. Justamente. Né? Foi a liberdade. E o projeto autoritário que se escalou depois disso, né, com relação aos lockdowns aqui no Brasil, no mundo todo, né, fechando as economias, essa ideia de usar 2 máscaras, de fazer as pessoas, manipular as pessoas de uma forma grotesca, uma forma de humilhar, né, você subjugar as pessoas a aceitarem de determinadas coisas, porque uma autoridade científica, uma suposta autoridade científica está mandando, né, realmente o que o Fábio falou, é uma guerra que a gente está vivendo contra as liberdades individuais. Também. Eu também quero deixar alguns questionamentos aqui. Nós vimos que logo no começo ficou aquela troca de acusações entre China e Estados Unidos, não sei se vocês lembram. E mais, é um vírus assim que ele não aguenta muito tempo assim no ambiente, no ar, mas ele aguenta uma panela fervendo com morcego dentro. Então, eu deixo aí esse questionamento, me responda também, eu quero saber qual a sua opinião sobre isso.